Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Pré-ENEM e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre artes visuais. Vamos lembrar, gente, que a arte visual são aquelas habilidades que o artista faz e a arte acontece fora do artista. Nós temos aquelas artes do corpo, como as artes cênicas, a dança, que é a movimentação do corpo, a música, por exemplo, que é o artista manipulando o instrumento ou mesmo cantando. As artes visuais não. As artes visuais ele faz a sua tela, sua pintura, seu desenho, sua escultura e ela está ali, fora do artista. Ele pode acontecer em qualquer época da humanidade. Vamos lembrar das artes rupestres, por exemplo, né? A arte rupestre de 25 mil anos atrás, eles estão lá. O artista que fez já se foi há muito tempo, né, gente? E as artes permanecem. Então, as artes visuais são assim. E elas têm uma amplitude de variedade muito grande. Então, eu tenho cinema, televisão, fotografia, além das pinturas, esculturas, arquiteturas, tudo isso se enquadra em artes visuais. E aí eu trouxe uma definição para vocês e eu quero que vocês acompanhem comigo aqui no slide. Vamos lá? Consideram-se artes visuais um conjunto de manifestações artísticas como as seguintes: pintura, desenho, gravura, artesanato, fotografia e cinema. Além dessas, são consideradas ainda outras artes visuais: a escultura, a instalação, intervenção, a arte urbana, a arquitetura, a novela, o web design, a moda, a decoração e o paisagismo. O conceito de arte visual, está relacionado ao ato de visualizar, ver. Por isso, integra as artes que a fruição, ou seja, é a apreciação, acontecem por meio da visão. Com o desenvolvimento da tecnologia e dos computadores, a arte visual também pode ser considerada como ferramenta tecnológica. As artes modernas e contemporâneas foram responsáveis por ampliar ainda mais o conceito de arte. Então, gente, você conseguiu observar aqui nessas definições que é essa questão da arte de ver. E aqui eu trago dois elementos dessas artes visuais, que é a instalação e a intervenção. Nas questões que nós vamos analisar hoje, tem muitos artistas que trabalham com essas duas categorias. O que é uma instalação artística? É quando eu modifico o ambiente interno. Então, hoje, você vai procurar numa galeria de arte, é difícil você encontrar pinturas, você vai encontrar pinturas em museus ou então em galerias clássicas. Mas as galerias mais modernas, mais contemporâneas, os artistas vão trabalhar em instalações. Ele modifica o espaço interno. Então, ele vai colocar algumas esculturas, ele vai colocar alguns elementos ocupando esse espaço que o observador, né, o espectador, aquele visitante, caminha por entre essas artes, caminha por entre esses elementos que o artista espalhou no espaço. Então, isso se chama instalação artística. E a intervenção artística vai ser no espaço aberto, praças, ruas, jardins públicos. Então, o artista, por exemplo, ele pode trabalhar bandeiras, ele pode trabalhar estandartes, ele pode trabalhar, às vezes, labirintos dentro desse espaço público. E a intenção das instalações e das intervenções artísticas é o público participando, o público está interagindo, dependendo daquilo que o artista quer passar. Se é textura, se é um odor, se é uma lembrança do passado. Então, nós vamos olhar nas atividades de hoje justamente essas características. E eu trouxe para vocês alguns artistas que são importantes, tá? Que trabalham dentro dessa perspectiva das artes visuais, principalmente na instalação e na intervenção, e que são mais contemporâneos. Então, vamos acompanhar aqui comigo algum deles. O primeiro que eu trago para vocês é Carlito Carvalhosa.
Ele é artista da instalação. Carvalhosa usa diversos meios e objetos encontrados para transformar o espaço arquitetônico. Sua peça mais conhecida é provável Sum of Day, que é a soma de dias, uma monumental instalação específica de material translúcido branco e com a gravação de ruído ambiente que ele instalou no átrio do MoMA. Olha só essa imagem, né? Você tem como se fosse um cesto, e esse cesto, o que ele representa? E aqui na descrição está falando que ele tem ruídos do ambiente. Então, é aquele cesto que você vai interagir com o som que vai ser transmitido nesse espaço. Então, isso é instalação. Tem outro artista aqui, vamos lá, Sancler Semi. Ele vai trabalhar com esculturas, e eu digo aqui, ó, variando do figurativo ao abstrato, do aço corte ao mármore robusto, as esculturas de Semi referenciam uma ampla gama de artistas e culturas. Embora tenha nascido no Brasil, o escultor agora vive e trabalha no Brooklyn e em Pequim. Observe a construção que ele trabalhou, né? Essa construção, o nome ele deu de Star, e aí eu tenho o trabalho com aço. E é uma intervenção artística. Eu quero que vocês observem bem o espaço onde essa obra está localizada. Parece que é uma floresta, né? Um campo, tem árvores. Então ele está transformando o espaço externo, tá? Por isso ele trabalha uma intervenção. Próximo artista é Sandra Cinto. Em seus desenhos intrincamente detalhados, pinturas e instalações, as obras de Cinto hipnotizam, envolvendo imagens de mar, céu e elementos naturais, como metáforas visuais para a odisseia da vida. Então, Sandra também vai trabalhar as instalações, que é modificando o espaço interno, e essa questão da pintura, que vai lembrar sempre da questão do nascimento, né, de voltar para dentro de si. É uma viagem insólita, uma viagem para o seu interior, né, para o caminho da vida. Então, ela traz essas reflexões, que são reflexões que a pessoa tenta se autoconhecer. Temos mais um artista, esse é Cildo Meirelles, importantíssimo, volte e meia cai no Enem. E aqui eu digo assim, ó, Cildo Meirelles cria instalações maciças e imersas que incentivam a interação e refletem preocupações políticas. Suas obras extensas incorporam objetos encontrados, como ossos, moedas e borrachas e outras garrafas. Gente, olha aqui para mim e presta atenção numa coisa. Cildo Meirelles, ele trabalhou na época da ditadura militar. E na época da ditadura militar no Brasil, os artistas não tinham direito de falar, de colocar seus posicionamentos. Eles tinham que fazer uma arte que fosse meio mascarada, podemos dizer assim, que desse um duplo sentido, que não fosse aberta, né? Porque se eles falassem a posição política, com certeza eles seriam mortos. Muitos foram perseguidos, foram exilados. E Cildo Meirelles não é uma pessoa que não sofreu com essa questão da perseguição, né? Então, ele sofreu sim. E aqui, nessa obra que eu mostro para vocês, já já a gente vai olhar de novo, ele faz inserções de trabalhos que ele possa, no anonimato, tirar, né, a dúvida na cabeça da população, porque ele cria a obra e joga para o público. E quando essa obra chega na mão do público, ele não sabe quem fez essa obra, porque está no anonimato, mas faz o público pensar. Então, essa primeira obra aqui que eu estou mostrando para vocês, vamos olhar mais uma vez aqui no slide, ele diz que é inserção em círculos ideológicos, projeto Coca-Cola. Observem que eu tenho as garrafinhas de Coca-Cola, naquela época eram só garrafas. Aqui ele coloca numa escala 7 garrafas que lembram, gente, aquela brincadeira que a gente faz enchendo as garrafas com um determinado líquido e criando uma escala musical. São 7 notas, são 7 garrafas, cada uma com uma altura de líquido. Então, ele coloca essa ideia da música, né? A música, ela comunica. A música, ela vai atingir qualquer público. E a garrafa de Coca-Cola também. A partir do problema que é um material
utilitário, né, que é um material popular, as pessoas bebem Coca-Cola, e nessas Coca-Colas ele colocou um rótulo que quando a garrafa está vazia você não vê, mas assim que a garrafa começa a encher, você começa a perceber o que ele escreveu. Observa, olha aqui nesse outro slide. Ele coloca assim, ó, gravar nas garrafas informações e opiniões críticas e devolvê-las à circulação. Então, gente, olha para cá. Quando ele coloca isso e coloca essa garrafa no mercado, alguém compra essa garrafa, lê o que está escrito na garrafa e coloca ali uma mensagem. E continua circulando essa garrafa pelo mercado. E em quantas mãos aquilo vai passar? E justamente essas frases são frases sobre questões políticas. Então ele chama, né, o público a participar também da questão política do país. Vamos olhar outra obra dele muito importante. Observe aqui. Essa obra, ele carimba notas, tá? Notas de um cruzeiro, e com a frase, quem matou Herzog? E essas notas, gente, elas vão para circulação. Antigamente, você podia escrever. Hoje em dia é proibido, né, gente, escrever alguma coisa nas notas, mas naquela época não. E Herzog foi uma pessoa muito importante na época da ditadura, porque ele era jornalista e ele falava, sim, contra, né, a questão da repressão. E ele foi morto. E as pessoas colocaram nos jornais como se ele tivesse suicidado. E Cildo Meirelles, então, coloca essa intervenção. E essa nota vai circular, foram várias notas, né? E elas circulam pela cidade e as pessoas buscam a ideia, né? A pergunta fica na memória das pessoas. Outra artista importante, Beatriz Milhazes. Beatriz revela a vontade de enfrentar a pintura como fato decorativo, aproxima-se da obra de artistas como Henri Matisse, interessa-se pela profusão de ornamentos barroca, sobretudo pelo ritmo dos arabescos, pelos motivos ornamentais presentes na obra de Guinart. Beatriz Milhazes faz parte da pop art. Ela também vai trabalhar muitas vezes rótulos, embalagens de produtos de supermercado. Então ela é importantíssima na arte brasileira e fez sucesso e ainda faz seus trabalhos pelo mundo inteiro. Próximo artista que eu quero trabalhar com vocês é Irã, do Espírito Santo. Santo é conhecido pelas esculturas nas quais objetos cotidianos, como dados, lâmpadas, latas e espelhos, são abstraídos em formas geométricas, simplificadas e minimalistas. Muitas de suas obras estão incluídas na coleção permanente do MoMA. Gente, essa escultura é uma escultura que lembra formas geométricas e ela parece que tem um certo movimento. Então, outro artista brasileiro que faz sucesso no mundo também. Mais uma artista é Lúcia Klock. Essa artista, ela vai colocar nos seus trabalhos, como eu escrevo aqui, adiciona filtros de luz e materiais translúcidos, alterando clarabóias e fachadas, ou colocando imagens de espaços tridimensionais em paredes. Klock centra sua prática na transformação de espaços arquitetônicos. Suas obras são criadas para criar tensão entre interior e exterior, desafiando os limites do espaço particular. Então, essa artista também é considerada uma artista das instalações, tá? Porque ela vai modificar o espaço interno, mesmo que ela use luz que venha de fora, ok? Mais um artista é Ernesto Neto. Observe essa obra. É uma instalação, parece que é um animal, alguma coisa, né, que se movimenta no interior e ela está num espaço fechado. Neto é um dos artistas da instalação, muito influente no Brasil, cria ambientes sensuais de grande escala que evocam experiências corporais, muitas vezes trabalhando em um tecido elástico com cores vibrantes e ele preenche os materiais aromáticos, orgânicos ou táteis. Então, o odor faz parte do trabalho de Ernesto Neto. Tunga é outro artista muito importante, José de Barros Carvalho e Melo, que é o nome de Tunga, e ele também trabalha nas galerias essa questão da instalação. Tunga, gente, vai trabalhar objetos que lembram o onírico. Lembram-se que nós falamos do onírico, que é o surrealismo, que é o mundo dos sonhos. Então, ele resgata um pouquinho dessa característica, né, da obra de você
trabalhar o seu inconsciente, tá? E ele é artista da contemporaneidade, tá? Brasileira. Vicky Muniz é outro artista super importante, volta e meia também cai no Enem. E observe essas 3 imagens, gente. Vicky Muniz está trabalhando a primeira, que é a Mona Lisa. A segunda é A Morte de Mahat, que é uma obra neoclássica. E a terceira é a imagem de John Lennon. Gente, o problema, olha só, ele trabalha essas obras, que são obras clássicas, são releituras. Então, ele faz a obra da Mona Lisa, ele faz A Morte de Mahat, ele faz John Lennon, só que ele usa materiais, gente, que são geleias. Ele trabalha com lixo, ele trabalha com diamantes. A arte de Vicky Muniz, aqui nessas 3 imagens, a gente chama de arte efêmera. O que é uma arte efêmera? É uma arte que passa. Quando ele faz a Mona Lisa com geleia, você vai comer aquela geleia e a obra se foi. Então, ele cria com esse material e depois ela vai ser consumida. O lixo, a mesma coisa, ele cria essa obra de Mahat com o lixo e depois ele vai desmanchar. John Lennon, a mesma coisa. Então, ele vai suscitar você trabalhar com materiais do dia a dia, que você conhece, né, que você pode manipular facilmente. E aqui nesse próximo slide eu falo um pouquinho sobre ele. Ele nasceu, né, na pobreza de São Paulo e passando a ser artista mais famoso do Brasil internacionalmente. Muniz reutiliza materiais cotidianos para apropriação intrínseca e em camadas de obras de artes canônicas. Gente, quando eu falo em arte canônica, eu falo de cânone. Cânone é uma repetição, por isso que são as releituras. E aqui eu digo, ó, entre suas muitas obras, Muniz recriou o Warhol em diamantes, porque o Andy Warhol trabalhou John Lennon, tá? Vicente da Vinci, né, que é Leonardo da Vinci, que trabalhou a Mona Lisa, ele trabalha com manteiga de amendoim e geleia, como eu comentei, e há obras neoclássicas, como aquela do lixo, que foi A Morte de Mahat. Tudo bem? Vamos então agora, gente, a nossa primeira questão do Enem. Essa questão, observe, é uma instalação. Observe que essa instalação parece que tem algumas coisas pendentes, né, do teto ao chão. Ela foi feita como se fosse um crochê, tem alguma coisa dentro e tem pessoas ao redor. Lembrando que as instalações, o grande propósito das instalações é interação, tá, do público com a obra. E aí a pergunta é, a instalação Dengo transformou a Sala do MAN em São Paulo em um ambiente singular, explorando como principal característica artística a participação do público na interação lúdica com a obra, distribuição de obstáculos no espaço da exposição, representação simbólica de objetos oníricos, interpretação subjetiva da lei da gravidade, valorização de técnicas de artesanato. Acabamos de falar qual é o objetivo da instalação, gente. Então, a única resposta correta é a letra A. E eu trago para vocês um comentário. Por que a letra A está certa? Porque justamente a instalação é um tipo de arte que o ambiente é utilizado para abarcar produções artísticas. Nessa obra de Ernesto Neto, podemos observar estruturas de crochê pendentes do teto e ocupando a sala. Onde os visitantes podem interagir. Nota-se a presença de crianças transitando entre as estruturas e vai evidenciar justamente esse caráter interativo do trabalho. Então, quando aparecer para vocês questões que falam sobre instalação ou intervenção, fiquem atentos. A opção que você vai procurar é a opção que fala da interação, tá? Do público com a obra. Vamos agora, então, à segunda questão. Nessa segunda questão, eu trago essas duas obras de Cildo Meirelles, que é a questão da Coca-Cola e Quem Matou Herzog. E aí a pergunta vai ser a seguinte, ele vai dizer, durante a ditadura militar no Brasil, a partir do golpe de 1964, muitos artistas foram perseguidos e impedidos de mostrar suas obras. Toda produção artística deveria antes ser avaliada pela censura, que liberava o que considerava adequado para ser mostrado ao público. Manifestações contrárias ao governo militar só passavam pela censura se conseguissem enganar os censores.
ou se encontrassem outros caminhos de divulgação. Então, observa, gente, que é uma obra de questões políticas. Ele coloca essa obra no anonimato, então ninguém sabe quem fez, ela está circulando pela população. Então, o objetivo, né, de Cildo Meirelles, quando ele fez essas obras. E a questão justamente vai pedir isso, ele vai dizer, nas obras acima, podemos perceber o quê? Então, vamos lá na opção. Letra A apropriação de objetos do cotidiano na tentativa de romper qualquer barreira entre a arte e a vida comum. As obras acima fazem parte do movimento pop art, do inglês arte popular, que começou em 1960 nos Estados Unidos. Vamos aqui por eliminação em cada questão, gente. Quando ele fala na A, que é a apropriação de objetos do cotidiano, até é objeto sim do cotidiano, que é a nota, é a garrafa. Mas ele diz que é na tentativa de romper qualquer barreira entre a arte e a vida comum. Ele não está trabalhando na questão do rompimento das barreiras da arte e da vida, porque a arte e a vida, elas são intrínsecas, né? A vida é mostrada através da arte, a arte vai refletir a vida, então não tem um rompimento aí. E quando ele diz que faz parte da pop art, é verdade, faz parte sim. Então, cuidado quando as questões têm meias verdades, né? Letra B. O interesse do artista são os temas comuns que falam sobre o cotidiano. Para transformar suas obras populares, o artista pop usa semelhantes recursos aos meios de comunicação de massa, apropriando-se de objetos e produção do gosto popular. Gente, quando ele coloca essas duas imagens, que é a Coca-Cola que vai circular e as notas, não são produção de meio de comunicação em massa. Naquela época, os programas de comunicação em massa eram a rádio e os jornais. Gente, a TV só chega no Brasil em 1950, então nem todo mundo tem acesso à TV aqui na década de 60, só algumas pessoas. Letra C. O artista faz uso da apropriação comum à produção artística contemporânea. Suas obras, naquele momento, tinham um caráter de contestação política e se inseriram nas novas formas de propor arte que se popularizaram desde os anos 60. Aqui ele fala, sim, que trabalha questões políticas e realmente a C pode dar uma sugestão de resposta correta, mas quando ele diz que ela faz parte das apropriações comuns à produção artística contemporânea, aí você pode já levantar a lebre e talvez não encarar essa como a resposta correta. Vamos aqui à letra D e letra E. Na D ele diz assim, o valor artístico não está na imagem, e sim na ação proposta pelo artista, que propõe a reprodução de sua obra por qualquer pessoa, criando uma barreira que o protegia da censura e fazia sua obra ser popular, e ele um artista conhecido por todos. Gente, olha bem o que ele diz aqui na letra D. Ele diz que a imagem é a ação proposta pelo artista, e só que ele diz que propõe a reprodução de sua obra por qualquer pessoa. Não é essa a proposta dele. Ele não quer que as pessoas reproduzam a sua obra. Então, aqui nessa questão também tem duas verdades, mas tem uma mentirinha, né, gente, nesse meio. E a letra E, ele diz que a tentativa do artista em burlar a ditadura. Se observarmos bem, as duas obras fazem parte de um mesmo trabalho, inserções em círculos ideológicos, e só podem ser entendidas quando todas as obras desse projeto estão juntas. A letra E é a resposta correta, justamente porque ele vai burlar a ditadura e o trabalho dele em conjunto te dá a nítida certeza da intenção desse artista. Ok, gente? Eu tenho aqui só, né, uma resolução, um comentário da questão que vai dizer que realmente Cildo Meirelles vai fazer uma crítica à ditadura e o caráter da contestação política é perceptível pelas inserções nas garrafas e nas notas, né, de cruzeiro e dólar. Durante o período do AI-5, o campo das artes visuais retrata de forma reativa, né, obras sobre censura, alienação, imperialismo e consumismo. Então, gente, é muito comum no Enem trabalhar essas questões falando sobre ditadura, sobre esses elementos específicos. Vamos a mais uma questão. Nessa terceira questão, eu tenho um tronco de árvore e eu tenho uma cadeira.
colada nesse tronco de árvore. A cadeira não está no chão, então ela perde a função de sentar. A cadeira é um objeto feito para sentar, só que o artista está mudando um pouquinho da função. E o texto diz assim: nessa estranha dignidade do nosso abandono, o objeto foi exaltado de maneira ilimitada e ganhou um significado que se pode considerar mágico. Daí sua vida inquietante e absurda. Tornou-se ídolo e, ao mesmo tempo, objeto de zombaria. Sua realidade intrínseca foi anulada. Então, observa que a chave está nessa última frase desse texto. Sua realidade intrínseca foi anulada. Foi anulada a observação da cadeira, ser uma cadeira objeto para se sentar. E ele pergunta: a relação observada entre a imagem e o texto apresentados permite o entendimento da intenção de um artista contemporâneo. Nesse caso, a obra apresenta características funcionais e de sofisticação decorativa, futurista e de abstrato geométrico, construtivistas e de estruturas modulares, abstracionistas e de releitura do objeto, ou figurativas e de representação do cotidiano. Gente, é uma releitura do objeto, né? Ela não é sofisticada, ela não tem uma abstração, embora ela seja figurativa. Aqui a letra correta é a letra D. Quando ele fala abstracionistas, não que a obra seja abstrata, mas ela vai abstrair o sentido. Por isso que é uma abstração de releitura, tá? Então fiquem bem atentos a essa questão. E eu trago aqui uma resolução, né, um comentário que vai dizer que é justamente a desfuncionalização de um objeto que marca a obra de arte contemporânea, o que elimina suas características próprias, inerentes, que rondam o senso comum. A abstração do objeto material permite sua releitura e, consequentemente, ampliação do seu horizonte estético. Tudo bem, gente? Nós vamos ficar por aqui, né? Você sabe que essa aula e outras aulas com outros assuntos você encontra na plataforma Edu, que está aparecendo aqui na sua telinha. Então fique atento, desejo a vocês bons estudos e te aguardo na próxima aula. Até lá!